Hoje eu vou falar uma palavra forte, uma palavra confrontante, uma palavra que mexe conosco, com as raízes do nosso cristianismo. Então eu espero que você esteja de coração aberto, de mente aberta, porque o que nós vamos falar aqui são coisas que mexem com a nossa convicção de fé. Daniel capítulo 3 é um capítulo especial da palavra de Deus que fala muito da história do povo de Israel, da história do que Deus fez nessa terra por meio de homens que se colocaram à sua disposição, que quiseram enfrentar aquilo que era posto diante deles e não se prostrar, não se dobrar com princípios que corrompessem aquilo que vinha de Deus para as suas vidas. Então eu quero te convidar agora, nós vamos estar falando desse texto que está nesse capítulo inteiro de Daniel, porque é muito importante nós revisarmos os princípios do nosso cristianismo. Não sei se você já parou para pensar, não saíram os dados oficiais ainda do IBGE, mas nós temos uma estimativa de que em 2020, entre 45% e 50% da população do Brasil seja cristão evangélico na sua declaração da sua prática religiosa. Escute de novo, 45% a 50% da população brasileira é denominada cristã evangélica. Isso não é um dado oficial ainda, são rumores ainda de estatísticas e pesquisas feitas. Vai sair os dados do IBGE em seguida. Mas nós temos aqui um crescimento avassalador do cristianismo chamado evangélico, é aquele que é distinto do catolicismo, é um cristianismo proveniente da reforma protestante, aquilo que nós professamos como igreja, que difere do catolicismo. Entenda, pessoal, 40 anos atrás, 30 anos atrás, aproximadamente, nós tínhamos em torno de 8% de cristãos evangélicos na nossa nação. Na década de 90, nós tínhamos em torno de 8% de cristãos que nós chamávamos pejorativamente de crentes na nossa nação. No ano de 2020, nós temos em torno de 45% a 50% de cristãos na nossa nação, os crentes em Jesus. E agora nós estamos numa transição cultural da igreja na nossa nação. 30, 40 anos atrás, eu me lembro quando eu era criança, e ainda antes, os relatos daqueles que vieram antes de mim, que eu não cheguei nos 40 ainda, quando estava entendendo essa imagem do cristianismo do passado recente da nossa nação, nós tínhamos uma distinção no povo, entre aqueles que eram crentes e aqueles que eram não crentes. Havia uma distinção cultural, uma distinção moral, uma distinção comportamental, uma distinção de vestimentas que, claro, com o passar do tempo, começamos a entender isso e contemporaneizar isso, entender que a decência não está diretamente ligada a um tipo de vestimenta, mas era a forma como se entendia na época, e era muito fácil de distinguir um crente no meio do povo. E, ao mesmo tempo, o povo tinha aversão ao cristianismo pregado nas igrejas, e poucas pessoas se convertiam por causa disso. Tivemos uma transição na igreja brasileira, um momento de mover de Deus, em que a igreja se contemporaneizou, a igreja abriu suas portas, a igreja passou a falar uma linguagem que todas as pessoas entendiam, a igreja passou a ser vista como um lugar onde pessoas normais se reuniam, a igreja começou a entender alguns princípios que estreitaram o vínculo com as pessoas que não praticavam ainda o cristianismo. Isso aconteceu a partir dos anos 2000, de forma muito rápida na nossa nação. Em 20 anos, nós passamos aí, agora lá no ano 2000, já era em torno de 15%, 20%, nós mais que dobramos, provavelmente, o número de cristãos da nossa nação. Aqui no Rio Grande do Sul é um pouco menos, nós somos um povo um pouco menos evangelizado em termos da distinção para o catolicismo. Mas em termos de nação, é isso que está acontecendo. Só que agora nós temos um novo problema. Que problema é esse? O problema de que as pessoas não têm uma transformação radical nas suas vidas. De que as pessoas não encarnam, de fato, 100% da sua prática cristã como algo que deve ser seguido no seu comportamento, na sua linguagem, na sua família, no seu ambiente de trabalho. E nós temos agora, então, um grande percentual de pessoas que se declaram cristãos evangélicos, mas que se nós olhamos dentro das faculdades, se nós olhamos dentro da sala de aula, se nós olhamos dentro do ambiente de trabalho, se nós olhamos dentro da empresa, entre um crente e um incrédulo, nós quase não vemos mais diferença nenhuma. Porque está se banalizando o cristianismo na nossa nação. Então, hoje eu vou falar sobre aquilo que eu intitulei como Entre Deus e a Fornalha.
para que nós venhamos estar revisando os nossos princípios de fé, a razão da nossa crença, quem nós adoramos, quais são os valores que são colocados como paradigmas morais na nossa vida, para que nós venhamos estar refletindo sobre a nossa caminhada com Jesus. Porque eu suspeito que desses quase 50% de brasileiros que hoje se declaram cristãos evangélicos, provavelmente 1% iria para a fornalha nos dias de hoje. Os outros não iriam. É a minha percepção e eu quero que você pense comigo, medite comigo e entenda a palavra de Deus. Vamos começar lendo um capítulo inteiro da Bíblia hoje. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. 2/3 do tamanho do Cristo Redentor no Brasil. Era uma imagem extraordinária. O pé direito aqui da igreja tem 5,5 metros. Você imagina 5 vezes mais a altura do piso ao forro aqui da igreja. Era essa imagem de idolatria que Nabucodonosor construiu no Império Babilônico, ok? E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la imediatamente, será atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Você entendeu até aqui? Havia um império que governava o mundo conhecido, chamado Babilônia. O seu maior rei, o seu maior imperador, é chamado Nabucodonosor. Ele ergue uma imagem de uma divindade, ele ergue uma imagem que ele fez, alguns dizem que é a imagem dele próprio, como Deus, ou de alguma divindade que ele servia, e agora reúne todas as autoridades do seu império para assistirem a essa dedicação. Mas depois, o arauto do rei diz que todas as pessoas deveriam se dobrar, se prostrar e adorar aquela imagem daquela divindade que o imperador havia feito. Versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Percebeu o que aconteceu aqui? 3 homens do povo de Deus, 3 homens que haviam sido trazidos no exílio, porque Israel havia sido conquistado, era o reino de Judá, havia sido derrotado, Jerusalém havia sido destruída. Alguns homens foram escolhidos para fazer parte do império. Esses rapazes aqui foram treinados e faziam parte da autoridade do império babilônico, mas por serem judeus, nos seus princípios, não se prostraram diante da imagem. Então, Nabucodonosor
lhes disse, versículo 13, antes um pouquinho. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? O imperador intimou agora os rapazes judeus que estavam lá diante dele. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus pode livrá-los das minhas mãos? Então aqui nós temos agora um segundo momento, um momento de confronto, um momento de pressão, que o homem mais poderoso da terra intima aqueles rapazes que não quiseram, primeiro, num momento um pouco mais privado, no meio da multidão, não quiseram se dobrar diante daquela imagem. Agora o próprio imperador, o próprio Nabucodonosor os chama e diz o seguinte, eu estou dando uma segunda chance para vocês. Vocês podem se prostrar e podem viver. Se vocês não se prostrarem, vocês serão atirados numa fornalha em chamas. Por isso o título da mensagem, Entre Deus e a Fornalha. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Que situação é essa, hein? Alguém não se prostrou, alguém seguiu firme com as suas convicções, e agora, diante de todo o império, é jogado em uma fornalha em chamas. Os soldados na entrada já morreram queimados. Versículo 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego
seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Até aqui. Vamos ler esse capítulo inteiro da Bíblia. Espero que você tenha entendido essa mensagem, compreendido esse episódio. Talvez muitos de nós já conhecíamos, outros estamos sendo apresentados pela primeira vez ao dia em que esses jovens judeus, chamados pelo rei da Babilônia, tiveram até os seus nomes trocados, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram colocados numa fornalha em chamas e saíram ilesos. Nem um fio de cabelo foi queimado, nem cheiro de fogo havia neles. Houve um milagre extraordinário e Deus se manifestou naquele lugar. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso nos dias que nós estamos vivendo. Como distinguir, então, um cristão nessa sociedade moderna, ou como alguns dizem, pós-moderna que nós estamos vivendo, quando cristãos têm se dobrado à imoralidade sexual, tem se dobrado ao divórcio, tem se dobrado à ira, tem se dobrado à corrupção financeira, tem se dobrado à falta de princípios morais, tem se dobrado ao politicamente correto, tem se dobrado a coisas que não vêm de Deus. Como agora podemos viver e sermos estes que entre Deus e a fornalha escolhem a Deus? Entre Deus e a sensualidade, escolhem a Deus. Entre Deus e o divórcio, escolhem a Deus. Entre Deus e a corrupção moral, financeira, escolhem a Deus. É dia de nós vermos cristãos de verdade se levantando, se distinguindo no meio do povo, que autoridades se reúnam para ver o que está acontecendo, que você cresça em autoridade, seja usado por Deus aonde quer que você esteja, aonde quer que Ele tenha te colocado, que a tua família seja constituída dentro dos princípios do Senhor para a tua vida, e que você viva milagres extraordinários como esses 3 meninos viveram. Mas para isso nós precisamos mexer com algumas coisas profundas no nosso coração hoje, na nossa mentalidade, na nossa forma de ver o mundo, porque senão nós vamos estar nos prostrando diante de tantas estátuas e deuses que o mundo moderno tem colocado diante de nós. O Deus da promiscuidade sexual, o Deus da divisão racial, o Deus de politicamente correto na nossa fala, que não podemos persuadir mais ninguém a crer em algo diferente, que não podemos trazer uma verdade como princípio absoluto de vida. Esses deuses têm que cair por terra e cristãos de fato precisam ficar de pé e demonstrar o poder de um Deus que é Senhor sobre todas as coisas e que está disposto a salvar e restaurar a humanidade. Então, quando nós vemos esse texto, a primeira coisa que eu quero te dizer é a diferença entre nós estarmos presentes e sermos coniventes. Primeiro, precisamos discernir em cada momento de vida de cada um de nós, aqui dentro da igreja, lá na célula, lá na faculdade, lá no trabalho, lá na empresa, lá na escola, aonde quer que Deus tenha te colocado, lá na família, a diferença entre estar presente e ser conivente. Que diferença é essa? Vamos ver aqui no versículo 2, mais uma vez, diz assim: depois convocou todas as autoridades ali, que são nomeadas, para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Deixa eu te perguntar, Sadraque, Mesaque e Abdenego cometeram algum pecado simplesmente porque no seu ambiente de trabalho o seu chefe estava querendo que assistissem à sua consagração àquilo que ele acreditava? Sadraque, Mesaque e Abdenego se corromperam por causa disso? Não. Ali nós vemos que todos ficaram de pé. No versículo 3, todos ficaram de pé diante daquela situação. Muitas vezes nós estamos vivendo situações na nossa vida que nós estamos presentes. E nós não podemos mudar essa situação. Não está na nossa alçada. Você pode ser o filho de uma família que está vivendo um caos, que está vivendo princípios errados moralmente, que está vivendo de forma distorcida da palavra de Deus, mas se você é o filho, você tem uma autoridade limitada. Se você é o aluno, você tem uma autoridade limitada. Se você é o empregado, você tem uma autoridade limitada. Então nós precisamos entender qual é a nossa esfera de ação, porque existem lugares que nós vamos estar presentes nesse mundo, que algumas coisas estarão corrompidas ao nosso redor, mas não por isso estaremos sendo coniventes com o que está acontecendo.
Entenda que por muito tempo, naquela geração antiga do cristianismo, fomos ensinados de que os cristãos tinham que sair do mundo, de que os cristãos tinham que se isolar das pessoas, de que os cristãos tinham que morar dentro das igrejas. Quando eu me converti, o meu desejo, o que eu era ensinado, era que eu deveria ficar todos os dias da semana dentro da igreja. Eu chegava a ter um temor dentro de mim, dizia assim, mas se Jesus voltar, tem que ser na hora de um culto. Porque dentro de mim eu tinha assim, se eu estiver lá no colégio, eu não vou ser salvo. Porque lá é o mundo, lá é a sujeira, lá é o pecado. Eu tinha dentro de mim, se eu estiver no meu lazer, eu não vou ser salvo. Porque lá é um lugar de mundo, é um lugar de pecado. E nós aprendemos os princípios errados, aprendemos que os cristãos tinham que se isolar do mundo. Vamos abrir a Bíblia, deixa marcado Daniel 3, abra comigo. João 17,15. Jesus nos mostra um princípio diferente. Jesus nos mostra o seguinte, ele ora pelos seus discípulos, é um capítulo extraordinário, capítulo 17 de João, é a oração de Jesus antes da crucificação. Jesus ora ao Pai, Jesus ora pelos seus discípulos, e Jesus ora por todas as pessoas. E orando pelos seus discípulos, não sei se tem discípulo de Jesus aí, orando por nós, seus discípulos, Jesus declara o seguinte, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Veja que a afirmação de Jesus está dizendo que nós não devemos nos isolar, nós não devemos nos excluir, nós não devemos nos afastar deste mundo, mas nós devemos ser, sim, aqueles que são chamados por Deus a viver neste mundo, a transformar esse mundo, protegidos do maligno. Então eu quero te ressaltar a primeira coisa aqui nessa noite, a diferença entre eu estar presente e eu ser conivente. Como é que é esse ser conivente? É quando agora, dentro do meu poder de decisão, dentro da minha esfera de ação, dentro daquilo que eu posso decidir e agir, eu passo a corromper os padrões de Deus para a minha vida. No versículo 5 do capítulo 3 de Daniel, diz o seguinte, versículo 5, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da arca, do saltério, de todos os instrumentos, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei ergueu. Quem não se prostrar e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Agora, o que está acontecendo aqui? Um ambiente que eu estou presente, me confronta para que eu me posicione e tome uma decisão se eu vou me prostrar ou não, se eu vou me corromper ou não, se eu vou adorar ou não aqueles outros deuses que estão ali diante de mim. Então aqui nós vemos a diferença entre estar presente e ser conivente. Esses meninos foram coniventes naquele momento de idolatria? Não. Era perigoso? Sim. Poderia perder a vida? Sim. Ser morto numa fornalha? Sim. Mas no momento em que confrontou, no momento em que eu fui conivente, eu agora estou sob o risco de romper a minha aliança com o meu Deus. Então, como que eu vou ser conivente de ser um pai cristão que permito que o meu filho tenha um namoro com promiscuidade sexual debaixo do meu nariz, dentro da minha casa? Como que eu vou ser conivente de ser um profissional cristão que eu assino lá corrupção na nota, no serviço prestado, na comissão, por baixo dos panos? Como que eu vou ser conivente se eu estou num ambiente em que eu me dobro agora a princípios que corrompem a verdade que vem de Deus na minha vida, e domingo eu estou lá de braços abertos na igreja adorando Jesus? Eu não sou cristão, eu sou um hipócrita. Eu não sou cristão, eu sou um fazido. Eu sou alguém que finge que tem uma religião, mas eu não valorizo Deus em primeiro lugar na minha vida. Primeira oportunidade que eu tenho de não ir para a fornalha ou de me promover, eu não escolho Deus, eu escolho o meu pelo. Então, dentro disso, hoje é um dia de confrontarmos as ideias que nós temos tido de cristianismo na nossa nação. Um país com 50% de cristãos tem que ser um país desenvolvido, transformado, excelente, que vê milagres, que exalta ao Senhor. E não é isso que nós estamos vendo no nosso meio. Então, existe aqui um limiar entre eu ser conivente e estar presente. Não quero que essa mensagem te revolte, não quero que essa mensagem te faça sair daqui e brigar com todo mundo, e chegar no teu patrão e colocar o dedo na cara dele, e ir lá no teu vizinho e tirar ele de dentro de casa porque ele está agindo errado com a esposa dele. Não! Cada um de nós precisa crescer em Deus, em autoridade, quando temos influência,
Nós não podemos ser coniventes e devemos construir o reino de Deus. O Senhor te chamou para brilhar, para ser sal nessa terra, para ser luz neste mundo. Veja que interessante que aqueles meninos em momento nenhum fizeram uma revolta contra o imperador. Eles sim, seguiram a paz na medida que foi possível, mas não se corromperam na sua decisão pessoal. Então eu quero fazer uma ressalva que entre estar presente e ser conivente, nós não podemos ser influenciados. Porque muitas vezes estamos em algum ambiente presentes, mas estamos sendo influenciados por princípios que não vêm de Deus. Queira ser influenciado pela palavra de Deus, queira conhecer esse Deus que se revela na sua palavra, queira conhecer os seus atributos. A palavra de Deus declara no livro do profeta Oséias, o meu povo, Deus está dizendo, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque não me conhece, porque está vivendo a sua vida sem saber os meus princípios. Queira ser influenciado pela palavra de Deus, queira andar em discipulado, queira crescer naquilo que Deus tem colocado diante de ti, em pessoas que Ele tem colocado que podem te apoiar e te ajudar. Quando nós vemos isso, nós agora chegamos em um segundo checkmate mais profundo na nossa realidade. Quem serve quem? Quem adora quem na tua vida? Por que você está aqui nessa noite? Porque você precisa que Deus te sirva e faça o teu desejo acontecer? Ou porque você entendeu que existe apenas um Deus, Criador dos céus e da terra, que quer ser adorado e que quando nós nos voltamos para Ele, nós somos salvos e vivemos o melhor que é possível nas nossas vidas, porque nós é que servimos a um Deus grandioso. Esses meninos, rapazes, eu digo porque em 2 capítulos antes, diz que eles eram jovens que foram trazidos de Jerusalém. No versículo 16, diz assim a palavra de Deus: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei. Preste atenção nessa resposta. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Primeiro lugar, nós como cristãos devemos seguir um princípio bíblico. O apóstolo Paulo nos ensina, seguir a paz com todos. Diga para a pessoa que está do teu lado, segue a paz com todos. Segue a paz com todos. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra indivíduos, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais do mal, dominadores desse mundo de trevas que estão querendo impor princípios de destruição no nosso meio. Então, não discute com pessoas que não creem na mesma coisa que tu crê. Diz assim, eu não preciso me defender diante de ti, imperador. Por que eles disseram isso? Porque eles sabiam que o imperador não ia mudar de ideia naquele momento. Muitas vezes eu vejo o pessoal batendo boca no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, nos comentários, acusando outras pessoas, destruindo amizades, causando inimizades, afrontando os outros, colocando o dedo na cara de alguém, com pessoas que não estão dispostas a mudar aquilo que creem. Nós, como cristãos, não somos chamados a ser os chatos que vão bater boca com todo mundo. Nós somos chamados a nos posicionarmos. Nós somos chamados a levantar as bandeiras que vêm de Deus. Nós somos chamados a crescer em autoridade e brilhar sobre essa terra. Quem concorda, vem junto. Quem discorda, amém. Seguimos a paz com todos. Então não joga pérola para porco. Não perde o teu tempo e a tua energia com pessoas que desprezam o reino de Deus. Pelo contrário, se importe em ser distinto nessa sociedade como um filho de Deus que você é, como uma filha de Deus que você é. Se importe em assumir a tua identidade, porque é assim que os milagres acontecem. É assim que Deus se manifesta. É assim que nós vemos grandeza, é assim que nós crescemos. Existem duas maneiras de crescer. Nós podemos crescer corrompendo os princípios de Deus ou podemos crescer fiéis a Deus. É possível crescer das duas formas. Agora, filho de Deus precisa entender, não estamos aqui para discutir, estamos aqui para declarar os princípios que Deus nos ensina e causar vida. Agora veja que interessante o coração desses meninos. No versículo 17 diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Deixa eu te perguntar, eles tinham uma promessa de que eles seriam livres? Existia uma promessa, olha, pode entrar no fogo que tu não vai te queimar. Eis que te digo isso. Existia uma promessa para a vida deles? Não! Quem serve quem?
Quem adora quem? Eles disseram, eu não vou vender os meus princípios, a minha aliança, a minha vida eterna, eu não vou corromper a minha vida, aquilo que eu creio, por causa do que alguém está dizendo, por causa do que é legal, por causa daquilo que os amigos estão fazendo. Diego, mas o que acontece se eu perder a minha amizade por causa que eu não quero estar no grupo aquele de pornô lá do WhatsApp? Se eu perder a minha amizade por causa que eu não quero ser conivente com aquele esquema financeiro lá no trabalho? Se eu perder a minha amizade por causa que eu estou dizendo para o meu filho os princípios de Deus? O que vai acontecer? Tu nunca teve um amigo, então. Se alguém se afastar de nós porque nós estamos declarando verdades de Deus, é sinal que nós sempre estivemos sozinhos. Entende isso? Como cristãos, nós não somos massa de manobra de ninguém. Nós somos filhos de Deus para causar vida nessa terra. Não é só o Diego, não é só o pastor fulano, não é só o cara do YouTube. É cada um que é chamado por Deus para receber salvação e vida. Aquilo que nós cantamos aqui não é conversa para boi dormir, não é balela. Vamos mudar o mundo. Filho meu, chegou a tua hora de brilhar. Essa é a verdade para a tua vida. Agora, enquanto nós formos cristãos, meia Bíblia, rasgando uns pedacinhos para poder continuar cristãos, fazendo de conta que estamos no mundo, qual é o milagre que seria visto nesse texto? Esses meninos, junto com Daniel, prepararam a vinda de Jesus. Os feitos deles prepararam a restauração de um povo inteiro. 3 pessoas no seu ambiente de trabalho que não se venderam, prepararam a mudança de um mundo inteiro, 4 séculos mais tarde, 6 séculos mais tarde. Nós precisamos entender que somos chamados por Deus para plantar sementes para a eternidade. E agora no versículo 18 eles dizem assim, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que ele está dizendo aqui? Não importa. Se Deus fizer o que eu quero, ou se Ele não fizer. Se Ele salvar a minha vida ou não salvar. Se Ele deixar que eu enfrente uma dificuldade ou me livrar no início. Não importa. Não é Ele que me serve, sou eu que sirvo a Ele. Não é Deus que me adora, sou eu que adoro a Ele. Nós precisamos entender isso. Deus está levantando a nossa nação como uma nação chamada para brilhar em todo esse mundo. Não existe movimentos tão fortes quanto aquele que está acontecendo no Brasil neste momento. Profetas do mundo inteiro, há 15 anos, têm declarado que o mover de Deus sobre o Brasil é intenso nessa geração. Agora nós precisamos levantar a voz. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos agir diferente como pai, como marido, como filho, como trabalhador, como aluno, como empresário. Nós precisamos nos levantar como filhos de Deus nessa terra. Porque não estamos aqui pelo que Deus pode fazer para nós. Nós estamos aqui porque conhecemos o único Deus verdadeiro, que quer ser adorado, que quer receber louvor, que quer que nós venhamos nos dedicar a Ele. E esse Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que Ele libera bênçãos extraordinárias sobre a tua vida. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que quando escolhemos adorar a Deus, existem paradigmas morais que são inegociáveis na vida de um cristão. É inadmissível um cristão pensar em defender uma situação de aborto. Seja na mídia, seja dentro da tua casa, seja porque houve um equívoco de uma relação sexual. Não importa. Biblicamente, a vida vem na concepção. Biblicamente, a vida acontece desde o ventre. E agora eu me dobrar a essa estátua. Eu me dobrar a estátua da poligamia, das poliformas sexuais, do homossexualismo, do lesbianismo, do poliamor, do adultério, do divórcio, eu me dobrar a isso, muitas vezes dentro da minha casa, muitas vezes no meu círculo de amizade, não falar nada, não defender aquilo que Deus coloca como princípio moral para a minha vida. Quem está adorando quem? Quem está servindo quem? Que cristão que eu sou? Que filho de Deus que eu sou nessa terra? Então esses meninos, eles nos mostram que Deus quer usar todos. Eles não eram profetas, eles não eram líderes religiosos, eles não eram sacerdotes, eles eram jovens trabalhando num sistema corrompido e idólatra.
de um império tirano que foram levantados por Deus para mudar a história. Agora eu te pergunto, terceira pergunta e mais profunda. A quem nós devemos obedecer? A quem devemos obedecer? A quem você e eu devemos obediência? O cristão, ele não é um cidadão revoltado, rebelde, guerrilheiro. Ele não é um cidadão que vai sair por aí quebrando aquilo que não é seu, invadindo lojas que não lhe pertencem, botando fogo em lugares que não tem nada a ver com o seu patrimônio, para defender uma causa que a mídia impôs sobre ele. Isso não é cristão. Isso é outro tipo de pessoa. O cristão, ele entende que ele é honroso, que ele é obediente, que ele é cordial, mas que se existe um limiar entre obedecer a um ser humano e obedecer a Deus, quem devemos obedecer primeiro? A Bíblia responde. Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pedro respondeu: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Estamos falando de que situação aqui? De um império romano, tirano, sanguinário, ditatorial, promíscuo, idólatra, que não media esforços para tirar a vida de qualquer pessoa no meio da rua, tão sanguinário quanto aquele império babilônico, que chegou agora para os apóstolos de Jesus, que haviam caminhado com ele. O cristianismo não era uma religião oficializada. Chegou para Pedro e os seus companheiros e disse para ele: vocês estão proibidos de falar nesse nome. Vocês estão proibidos de ensinar essas coisas. Vocês estão proibidos de proclamar essa verdade. No outro dia, Pedro estava pregando o evangelho. Prenderam Pedro de novo. E o que ele disse agora aqui? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Entende uma coisa? Cristão não tem filosofia comunista, marxista, socialista, de destruir o patriarcado, de destruir os patrões, de botar fogo em tudo, de achar que ninguém manda em ninguém. A autoridade, Romanos capítulo 13, declara que toda autoridade vem de Deus. A autoridade é constituída por Deus. Então, se na família existe princípio de autoridade, vem de Deus. Se no trabalho tem princípio de autoridade, vem de Deus. Na igreja tem princípio de autoridade estabelecido por Deus. Na empresa tem autoridade de Deus. No governo tem autoridade de Deus. O que nós estamos querendo dizer aqui? Que quando entra em jogo a autoridade humana versus aquilo que Deus me coloca como um paradigma moral para a minha vida, entre Deus e a fornalha, quem eu devo escolher? Deus. E se nos proibissem de ser cristãos? E se nos proibissem de pregar o evangelho? Diego, isso não vai acontecer. É exatamente o que está acontecendo na China. Neste momento, exatamente o que está acontecendo na China. As igrejas estão sendo destruídas, queimadas, o cristianismo está sendo denunciado, pastores estão sendo presos, as pessoas têm que cultuar Jesus escondido. E se fosse proibido servir a Deus, como é que seria a nossa posição? Entre Deus e a cadeia. Entre Deus e a condenação. E se o cristianismo agora fosse reprimido, como quase foi? Esses dias tinha um projeto de lei que estava obrigando pastores a oficializarem de forma religiosa uniões homoafetivas. Vai contra os nossos princípios bíblicos. Não temos nada contra as pessoas que praticam qualquer tipo de promiscuidade sexual. Nada contra. Mas a Bíblia fala que é uma atitude pecaminosa. Assim como o orgulho tem a ver com a minha posição em relação ao meu ego, assim como a mentira tem a ver com a minha posição em relação à verdade, assim como muitos outros pecados têm a ver com a nossa posição de vida, e precisamos de Deus, e todos precisamos de salvação. Ninguém é perfeito aqui. Ninguém é perfeito no cristianismo. Ninguém é uma pessoa infalível. Todos nós precisamos de transformação. As perversidades sexuais também. Mas agora, impor que esse é o princípio moral, que essa é a constituição familiar que deve ser estabelecida na nossa sociedade, aí é diferente. Aí eu tenho que obedecer primeiro a Deus. Então o que está dizendo aqui é que esses meninos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, escolheram obedecer a Deus antes do imperador da Babilônia.
Versículo 28. Veja que interessante esse texto. Disse então Nabucodonosor, Daniel 3, 28. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Olha o que o rei está dizendo. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Nós, como cristãos, somos pessoas honrosas, obedientes, submissos às autoridades, mas existem coisas que nós precisamos levantar a bandeira daquilo que o nosso Deus estabelece. Porque chega de uma mídia hipócrita, suja, esdrúxula, que está implantando filosofias marxistas, socialistas no nosso meio. Chega! Chega de Rádio Gaúcha, RBS, Rede Globo de comunicação, dizerem qual é o padrão da tua família e da minha família. Nós, como cristãos, precisamos nos levantar. Nós precisamos entender que valores morais, paradigmas morais de Deus são inegociáveis. E como cristãos, nós precisamos causar vida. Causa vida na tua família, meu querido. Não aceita, causa princípio. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Causa vida no teu trabalho. Ah, mas o que vão pensar se eu falar diferente? Tu vai ser como Sadraque, tu vai ser exaltado por Deus, tu vai ver milagre, tu vai ver transformação, tu vai ver poder de Deus. Mas, Diego, e se eu tiver que fazer uma escolha entre a corrupção do meu emprego e servir a Deus, como é que eu vou alimentar minha família? Bom, então tu está no lugar errado. Não deve vir aqui na igreja, porque não está confiando em Deus. Não está aceitando transformação. Diego, essa palavra é muito forte. Não se deve pregar assim no cristianismo. Gente, eu não estou revoltado com ninguém. Não estou bravo. Mas eu vou ser bem sincero. Tem muita igreja por aí na cidade. Pode achar uma outra mais leve, mais branda. Tem igreja aí que promete carro, mulher nova, casa nova, um monte de coisa. Encontra outra mais leve. Mas Deus me deu uma incumbência de formar aqui neste lugar uma família de discípulos de Jesus e um lugar de transformação. Nós não podemos aqui estar sendo coniventes com o pecado, estar sendo coniventes com debilidades morais na nossa sociedade. Eu decidi faz um mês me posicionar nas minhas redes sociais, na minha pregação, no meu contexto que eu tiver alcance, de estar me levantando em ser uma voz de Deus, não somente aqui nos nossos cultos, mas por onde eu passar. Essa foi a minha decisão, diante de tantos absurdos que estão acontecendo no nosso meio. Se você quiser, compartilhe, comente, faça parte. Diego, eu não sei muito bem me expressar, eu não sei muito bem, como é que eu faço? Existe aqui uma família da fé. Nós estamos aqui para fortalecer uns aos outros, para dar conselho da palavra de Deus, para dar saída. A solução para o teu casamento não é o divórcio. A solução para a tua tristeza não é a dependência química. A solução para o teu trabalho não é se corromper. A solução para a tua saúde não é estar dopado. Nosso Deus é um Deus vivo que está fazendo milagres no nosso meio. Milagres extraordinários. Aqui, 200 pessoas reunidas, milagres extraordinários. Agora, se nós não nos levantarmos em confiar em Deus de coração, sabe o que vai acontecer? Como aconteceu, a história mostra em diversos lugares do mundo, que os moveres de Deus se extinguiram. Que os moveres de Deus acabaram. Que o cristianismo virou uma prática social, religiosa, morta em presença de Deus. Nesse lugar, o Senhor te levanta, o Senhor te chama para ser um discípulo de Jesus, para ser alguém que vive milagre, para ser alguém que vive transformação. Só que existem coisas que não combinam com a conivência de um filho de Deus. Existem coisas que não combinam com a prática de família de um filho de Deus. Existem coisas que não combinam com o ambiente de trabalho de um filho de Deus. Trabalhei no mercado de trabalho industrial por 15 anos. Eu sei muito bem o que acontece. Tem muita coisa que não combina. Tem muitas vezes que a gente se sente meio sozinho mesmo. Tem vezes que a gente tem que peitar a opinião de todo mundo e se posicionar. Eu sei muito bem como é que é. Eu estudei numa escola particular que a maioria das famílias bem-sucedidas da cidade estavam lá. Apesar de que muitas vezes, quando eu chegava em casa, só tinha pão e manteiga para comer, só tinha arroz e feijão para comer. Uma promessa que o meu pai pediu para minha mãe de me manter estudando lá. Falo isso sem qualquer tipo de dó nem pena, só para te contar que não vim de um berço de ouro.
Mas eu tive que me posicionar. No lugar onde eu estava, eu sei muito bem o que eu estou falando. Não sou uma pessoa que nasceu dentro da igreja. Eu sei muito bem como é que é o ambiente de trabalho, o ambiente de vulgaridade, ambientes de sensualidade, de amizades que nos corrompem, que levam às drogas, que levam à mentira. Eu sei muito bem como é que é tudo isso. E eu estou te dizendo, escolha a bênção de Deus para a tua vida. Porque todas as outras coisas levam à morte. Todas as outras coisas levam à degradação. Todas as outras coisas levam à perdição. Escolha a bênção de Deus. Diego, eu não sei o que é. Te aproxima de pessoas. Busque na palavra de Deus. Conheça. Eu quero terminar com o último versículo do capítulo 3 de Daniel, versículo 30, que diz assim: Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Esse texto, ele nos mostra que quem enfrenta as batalhas do Senhor, colhe colheitas do Senhor. Quem se posiciona, gera um destino frutífero de longo prazo, de bênção na sua vida. Você tem uma escolha diante de ti a cada nova manhã. Você tem uma escolha diante de ti a cada dia de trabalho. Você tem uma escolha diante de ti a cada momento na escola. Você tem uma escolha de brilhar a luz de Jesus ou de deixar que as trevas cresçam na tua realidade. E eu quero encerrar essa noite com um texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. A bênção do Senhor libera algo sobre a tua vida que não há esforço teu que substitua. Não há esforço teu que possa se comparar ao que a bênção de Deus pode causar. Escolha a bênção para a tua vida. Escolha ser um cristão excelente. Escolha seguir a paz com todos. Escolha não estar entrando em desavenças pessoais com pessoas que não querem mudar de ideia. Não seja crente revolts. Não seja um crente rebelde. Não é para isso que eu estou pregando hoje. Não saia daqui achando que a autoridade deve ser obedecida, deve servir primeiro a Deus. Então, se o meu marido não quer me ajudar a pagar o Uber para vir na igreja, eu posso me divorciar. Mentira do diabo isso. Não leve para um lado de favorecimento pessoal. Mas queira agora ser luz na tua casa, causar conversão na tua família, orar pelos teus problemas. Quantos de nós temos orado pelos nossos problemas constantemente? Ore pelos teus problemas, veja milagres. Ore, leia a palavra de Deus, busque direção. Nós servimos a um Deus real que está fazendo algo extraordinário no nosso meio. Nós somos uma igreja que cresceu em torno já de 40% durante um período de pandemia. Estamos vendo coisas extraordinárias de Deus. Você é chamado a fazer parte de tudo isso e viver algo extraordinário. Entre Deus e a fornalha, o que você escolhe? Entre Deus e os desafios e a pressão, quem você escolhe? Aqui nesse lugar, o Senhor está te levantando hoje, confrontando algumas ideias, levando algum posicionamento. Quando nós escolhemos Deus, a bênção dele vem e o futuro é extraordinário. Não venda os teus princípios. Não esteja aqui pelo que Deus pode fazer por ti. Entenda o cristianismo verdadeiro. Que as pessoas olhem lá no teu trabalho e digam: cristão, filho de Deus, cristão, referência para a minha vida. Quando eu precisar de um conselho, eu vou falar com ela, vou falar com ele. Filho de Deus está aqui no meu lado, vai me ajudar no dia difícil. E Deus vai te usar demais.